transformação? O mundo testemunhou inúmeras mudanças, cada crise moldando o perfil de suas gerações, deixando sua marca indelével e um novo padrão de comportamento. No entanto, a maior mudança está à vista, preparando-se para gerar a melhor geração de todas. Uma geração que busca o Espírito Santo e se torna missionária. Esta é uma geração que ora diariamente, buscando a salvação de seus amigos de forma intencional e compartilha o amor de Deus como uma genuína devoção. Eles anseiam aprender e ensinar os ensinamentos de Jesus, propagando a palavra de Deus em cada lar, pequeno grupo e igreja, bem como através do evangelismo público. Esta é uma geração que convida a todos, homens e mulheres são convidados a se unirem à missão de fazer a igreja crescer e prosperar. Eles respiram oração e são impulsionados pela missão. Você deseja fazer parte dessa mudança? Está pronto para abraçar essa grande missão? Lembre-se das palavras de Jesus. Não fostes vós que me escolhestes, mas eu vos escolhi a vós. E vos designei para que vades e deis frutos, e o vosso fruto permaneça. João 15,16. Seja bem-vindo à geração do Espírito Santo, a geração missionária. Está pronto para fazer parte desse movimento? Seja bem-vindo ao ID 2.0, onde a missão não pode parar. Ótima noite, queridos missionários da escola do ID 2.0. Que bênção estarmos juntos para a mega aula do mês da nossa escola missionária. Você que está acessando agora, é muito bem-vindo à nossa aula especial do mês. Hoje temos o nosso convidado, o pastor Arilton de Oliveira. Daqui a pouquinho ele vai entrar e vai falar. E vai ser uma grande aula, uma bênção gigantesca a aula desta noite. Nós estamos falando aqui com os nossos alunos da Escola Missionária, que compõem-se de adultos e dos adolescentes do Projeto 300. Estamos falando aí de aproximadamente 1.200 alunos inscritos na Escola Missionária. E nós louvamos a Deus pela sua vida e louvamos a Deus por tudo aquilo que ele tem feito por meio das mãos de cada um de nós. Vamos começar a nossa aula de hoje lendo um texto da Bíblia e fazendo uma oração. Se você puder acompanhar na sua Bíblia aí, Atos, capítulo 19, versículo 11. Atos, capítulo 19, versículo 11. A Bíblia diz assim: Deus, pelas mãos de Paulo, fazia milagres extraordinários. Olha que coisa linda. A Bíblia diz que Deus, pelas mãos de Paulo, fazia milagres extraordinários. Sabe qual é o nosso sonho, querido aluno da escola missionária, querido missionário? Sabe qual é o nosso sonho? É que o Senhor Deus repita essa dose, esta frase na vida de cada um de nós. O Senhor fazia milagres extraordinários pela mão de Fátima, pela mão de João Vanderlei, pela mão da Solange, pela mão da Elizabeth, pela mão da Josefa, pela mão da Janete. O Senhor fazia milagres extraordinários. O nosso Deus é o mesmo e ele quer fazer milagres extraordinários pela mão para a mão daquele que é um missionário, entrega a sua vida ao Senhor Jesus. Vamos fazer uma oração, feche seus olhos e vamos orar. Senhor Jesus, obrigado pelo convite que nos faz nesta noite de termos uma aula especial para entendermos como melhor levar os nossos amigos ao Senhor Jesus. E hoje nós oramos baseado nessa promessa de Atos 19, verso 11, que o Senhor fazia milagres extraordinários pelas mãos de Paulo. Faça em nossa vida milagres extraordinários. Em nome de Jesus, amém.
Queridos amigos, eu quero dar alguns recadinhos rápidos e no final eu termino os recados, porque o nosso convidado ele tem um horário muito ajustado e precisa atender um outro compromisso logo após aqui a nossa fala. Mas lembrando que a escola missionária do ID, ela desenvolve o aluno para ser bom. Bíblia, oração e missão. Ao final de cada dia, o cristão tem que se perguntar: eu fui bom para Deus? Eu li a minha Bíblia, eu orei, eu compartilhei a missão? Por isso que nós temos tanto a escola missionária para os adultos, jovens e adultos, e para os adolescentes, que é o projeto 300. Eu quero lembrar você também um detalhe, que a nossa próxima mega aula vai ser no dia 30 de maio, às 19h30, com o pastor e doutor Elmer Guzman. Ele é PhD em Teologia Sistemática pela Universidade de Andrews e vai dar uma aula especial para nós sobre como explicar os textos difíceis. Esta aula será tremenda, de um ponto de vista teológico. Então, não perca essa aula. Lembrando a você também que nós teremos a formatura e a celebração do ID no dia 9 de junho. Nós teremos a grande celebração, o encontro desses 1.200 missionários para participarem da celebração da formatura com a presença do pastor Felipe Amorim. Vai ser uma grande bênção, certo? Eu quero mostrar para vocês aqui, para fechar esse momento aqui, que o movimento do Bíblia Fácil está sendo tremendo. Temos aqui os nossos irmãos da igreja de Bela Vista, São Gabriel. Temos aqui esta igreja que tem aí cerca de 32 membros. Eles fizeram pesquisa bíblica 3 semanas, de casa em casa, antes de começar a Semana Santa. E como resultado disso, hoje eles têm 3 classes bíblicas funcionando. Uma na sexta-noite, na casa da Gabriele, que é adolescente. Uma no sábado de manhã, com os amigos da Novo Tempo. E uma no sábado e no domingo à noite, que é o Bíblia Fácil. Uma igreja de 33 membros, 3 classes bíblicas. Olha como Deus é tremendo. Aqui é uma das classes bíblicas do distrito do Vila Nova. O distrito de Vila Nova tem 5 classes bíblicas do Bíblia Fácil. Olha que coisa linda, como Deus está movendo o povo. E se você pensa, como eu posso fazer a minha classe? Olha aqui o nosso povo de Osório, sexta-feira à noite, estão fazendo numa casa, no formato do pequeno grupo, a classe bíblica do Bíblia Fácil. E também nós não poderíamos esquecer da igreja da Vila da Quinta, em Praia do Cassino. Esta igreja, amados, o ano passado tinha 2 classes bíblicas. E o irmão Alan, que está aí aparecendo no cantinho da foto, que é o professor, ele dirigiu a sua primeira classe bíblica ano passado. E agora, esse ano, a igreja da Vila da Quinta tem 4 classes bíblicas que acontecem sábado à tarde, sábado à noite, domingo, e vai abrir mais 2 classes bíblicas. Olha que tremendo. Uma igreja só vai ter 6 classes bíblicas. Esse é o tamanho do movimento. Uma delas está aqui, ó, classe dos adolescentes, Bíblia Fácil para os adolescentes, no sábado à tarde. Aqui a foto de outra classe bíblica, Vila Nova, é um movimento do Bíblia Fácil que está acontecendo. Nós também não podemos desconsiderar aqui os espaços Novo Tempo. Olha que bênção. A foto que você está vendo, a primeira foto menor, é de Santo Antônio da Patrulha. Sábado à tarde, o irmão Denis está reunindo amigos da Novo Tempo para estudar a Bíblia. E a foto que está maior é de Rio Grande. No sábado pela manhã, na hora da escola sabatina, eles escolheram fazer uma classe para visitas, para amigos. E essa classe acontece todo sábado pela manhã. E no sábado passado, eles tiveram 22 amigos. Eu disse 22 amigos. Essa classe já tem 6 sábados, já batizou 4 amigos e tem 22 amigos. E eles vão multiplicar essa classe bíblica. E eu quero dizer para você que esses aqui são modelos para que você possa olhar e ver na sua igreja
que vale a pena fazer uma classe de estudo da Bíblia, uma escola bíblica da Novo Tempo, porque a igreja vai avançando com tamanha mobilização. Deus é tremendo. E por falar em Bíblia Fácil, que é o tema desse ano, da nossa escola do ID 2.0, eu quero convidar aqui um amigo, o pastor Arilton de Oliveira. Olha só, eu sou o pastor Fabiano Oliveira e o pastor Arilton de Oliveira. Tá vendo aqui a dupla? Certo? É logicamente que a semelhança é somente no sobrenome, né? Agora, no conhecimento, aqui é o aluno, ali é o professor. Então, isso está tudo certo. O pastor Arilton, ele é o coordenador da Escola Bíblica da Novo Tempo em Santa Catarina, e ele foi um dos criadores do Bíblia Fácil na TV Novo Tempo. Pastor Arilton, o povo estava ansioso por essa aula. Desde aquele dia que gravamos o vídeo lá em Curitiba, o povo estava ansioso por essa aula, e é muito bom ter o Senhor com a gente. Obrigado por abrir um espaço na sua agenda, que é muito lotada, mas os alunos da Escola Missionária agradecem, e nesse momento que o Senhor Jesus o abençoe poderosamente. Bem-vindo ao ID 2.0 da Associação Sul-Rio-Grandense. Pastor Fabiano, muito obrigado pelo convite. Boa noite a todos os amigos que já estão conectados na live, nessa Escola Missionária do ID 2.0. Um abraço aos nossos queridos irmãos da Associação Sul-Rio-Grandense, a você de Porto Alegre e de outras cidades que estão conectados com a gente. Pastor Fabiano, que boas notícias, né? Você acabou de apresentar a respeito do trabalho que está acontecendo em várias classes bíblicas em nossas igrejas, e nós louvamos a Deus por isso. Obrigado pelo convite para estarmos juntos, para falar um pouquinho sobre como ajudar as pessoas a tomar decisão ao lado de Cristo. Esse é um assunto muito especial e eu queria gastar um tempinho, então, conversando com vocês a respeito desse assunto. Antes, porém, o pastor Fabiano me pediu para falar um pouquinho a respeito do programa Bíblia Fácil, programa que eu apresentei por 10 anos na Novo Tempo. Eu fiquei à frente desse programa durante 10 anos. Ele não nasceu comigo, ele nasceu com o pastor Ivan Saraiva. O Ivan Saraiva foi o primeiro a apresentar o Bíblia Fácil. Depois o pastor Ivan foi assumir o programa Está Escrito, na saída do pastor Fernando Iglesias, e a Novo Tempo pediu então que eu assumisse o programa Bíblia Fácil. Fiquei por 10 anos e agora o pastor Felipe Amorim é quem apresenta esse abençoado programa. Assim que eu cheguei lá na Novo Tempo e eles pediram que eu apresentasse esse programa, nós demos a sugestão para que o formato fosse um pouco mudado e nós tivéssemos a possibilidade de ter ali amigos não adventistas desejosos de estudar a Bíblia. Então a gente passou a ter as gravações durante uma semana, onde os convidados podiam estar com a gente a semana inteira e pudesse ali haver uma imersão no estudo da Bíblia. O grande desejo nosso era mostrar para todos o valor e o poder que a Bíblia tem para transformar a vida das pessoas. E é claro que em cada estudo que você apresenta, você deve levar as pessoas a uma decisão. E no estudo do batismo, acontece, quem sabe, a maior decisão que um ser humano pode tomar, que é aceitar Cristo como Salvador pessoal. Então, foi uma alegria, e eu fiquei muito feliz em saber que vocês estão aí conectados com o Bíblia Fácil. Pastor Felipe Amorim vai estar com vocês nos próximos dias, e vocês estão aí em parceria, aquilo que a Novo Tempo faz e o que a igreja local está fazendo, procurando, então, potencializar o estudo da Bíblia. E este é o grande ideal de Deus mesmo para a igreja. Que cada vez mais nós nos envolvamos para que o evangelho possa avançar. E já que o tema hoje é como levar as pessoas à decisão, eu queria mostrar para você aqui uma foto que eu recebi hoje de um amigo pastor. Ele me mandou essa foto, dizendo: olha, pastor Arilton, quem eu encontrei aqui foi a Cida. A Cida é uma mulher, uma amiga que gravou com a gente o programa Bíblia Fácil. E ela era pastora de uma outra denominação, se tornou agora membro da Igreja Adventista
E nesses 9 anos de convertida, ela veio pelo programa Bíblia Fácil, eu recebi a informação hoje que ela levou já 200 pessoas ao batismo, fruto direto do seu trabalho. Olha que extraordinário! Uma pessoa é alcançada por Cristo e no intervalo de 9 anos, 200 almas conduzidas a Cristo pelo trabalho pessoal dela. Sem dúvida, esse é o milagre que Deus deseja realizar com todos nós, nos ajudando a propagar o evangelho da graça de Cristo. Mas vamos então à nossa aula de hoje, a nossa temática. Como levar pessoas à decisão. É claro que a gente faz isso através de apelos. A gente apresenta durante o estudo uma linha de argumentação, uma linha de raciocínio, e no final você tem que fazer um chamado, um apelo. O dicionário define apelo como um chamamento, uma convocação, uma solicitação que se faz a outrem em nome de alguém. Eu achei interessante esse apelo aí, porque é tudo que a gente faz, né? Nós fazemos um convite às pessoas em nome de Deus. Então, nós estamos convidando as pessoas em nome de Deus. James Braga, que tem um livro sobre pregação, ele diz que apelo é um chamado para uma resposta às verdades apresentadas na mensagem. Então, tanto no sermão quanto no estudo, o apelo que a gente tem que fazer é para que a pessoa responda aquilo que foi apresentado. Algumas vezes já em meu ministério eu fui buscado por alguém que disse assim: Pastor Arilton, eu estou estudando a Bíblia com uma família, com um grupo de amigos, com uma pessoa, e queria que o senhor fosse lá para a gente fazer o apelo para o batismo para essas pessoas. É claro que a gente não deixava de atender o convite, mas você percebe que esse não é o ideal? Não pode chegar uma pessoa que ainda não é conhecida para fazer o apelo para gente desconhecida para tomar a decisão pelo batismo. As decisões de um estudo bíblico, elas devem ser graduais. A grande verdade é que não pode haver nenhum estudo que não seja tomado uma decisão. Então, todas as vezes que a gente estuda a Bíblia com alguém, não importa o tema, nós temos que fazer um apelo para que essa pessoa tome uma decisão ao lado de Cristo. Agora, é claro que esse apelo, ele tem que ser direcionado na temática que foi apresentada. Por exemplo, eu não posso fazer um estudo bíblico sobre a morte e depois apelar às pessoas que aceitem o nosso estilo de vida adventista, que abrace a reforma de saúde. Eu não posso fazer um estudo bíblico sobre o dízimo e apelar às pessoas que aceitem agora serem batizadas. Então, eu preciso fazer o apelo de acordo com a temática que eu estou apresentando. Por isso, James Braga dá essa definição. Por que nós fazemos apelos e devemos fazer apelos depois de cada estudo, depois de cada pregação? É porque nós temos uma base bíblica para isso. Olha, por exemplo, Romanos 12, verso 1. Paulo diz assim: Portanto, irmãos, rogo-vos pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, e este é o culto racional de vocês. Paulo está fazendo um apelo, ele está rogando aos irmãos pela misericórdia de Deus, que eles se ofereçam a Deus como um sacrifício vivo. E se você continuar a leitura de Romanos 12, Paulo continua no verso 2, não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. E nesse verso do versículo 2 do capítulo 12 de Romanos, aparece aí a palavra grega metamorphomai, que vem de metamorfose, ou daí vem a metamorfose. É aquela lagarta, aquele animal feio que a gente não gosta dele, quando ele passa por uma metamorfose, ele se transforma, ou ela se transforma numa linda borboleta. É uma mudança completa, é uma mudança extraordinária. E esse inseto que rastejava, agora voa. Ele que tinha uma cor pálida, agora é todo colorido. Isso é uma metamorfose. É a palavra grega que Paulo está usando.
transformai-vos pela renovação da vossa mente. Então, é claro que o apelo é um convite à transformação, é um convite à mudança. Nenhum estudo bíblico deveria ser dado sem haver um convite à mudança. Olha para Atos 22:16, olha o apelo enfático que é feito ali. E agora, o que está esperando? Levante-se, seja batizado, lave os seus pecados invocando o nome dele. Olha que apelo extraordinário. Por que você está esperando? Por que te demoras, diz algumas versões? Levanta-te, recebe o batismo, lava os teus pecados. Então, a Bíblia está repleta de apelos. Ellen G. White, no livro Evangelismo, página 285, declarou: o poder do Espírito Santo é que concede eficácia aos vossos esforços e aos vossos apelos. Quem é que concede eficácia ao nosso apelo? É o poder do Espírito Santo. É por isso que a gente não tem como ser bem-sucedido no apelo se o Espírito Santo não estiver ao nosso lado. Ellen G. White tem um outro texto de Testemunhos Seletos, volume 2, 527, onde ela diz: em todo o discurso deve-se fazer fervoroso apelo ao povo, para que deixem seus pecados e se voltem para Cristo. Eu podia usar aqui em todo estudo, em todo sermão, em todo seminário. Todos os momentos são propícios para chamarmos as pessoas a uma decisão por Cristo. Agora, quais são os segredos de um bom apelo? Eu queria passar com vocês 5 qualidades de um bom apelo, de como levar alguém à decisão, para que o seu apelo seja efetivo, para que pessoas aceitem fazer o que você está propondo, é claro que à luz da Bíblia. Primeiro, nós precisamos de uma vida de comunhão com Deus. Quanto mais perto estivermos do Senhor, mais eficazes serão nossos apelos. Se nós não estamos perto do Senhor, se nós temos vivido uma vida relaxada em questões espirituais, se nós não estamos vivendo à altura da luz que Deus nos concedeu, pode ser que os nossos apelos não tenham frutos. Então, a primeira coisa, nós temos que estar conectado ao Senhor. O pastor Fabiano usou um texto muito especial aí, de Atos 19:11, onde diz que o Senhor fazia milagres extraordinários pela mão de Paulo. Paulo era o instrumento, mas quem de fato agia era o Senhor. Deus não mudou. Hoje ele precisa de instrumentos os quais ele possa usar para alcançar o coração das pessoas. Mas esses instrumentos devem estar conectados à videira. Se não houver essa conexão, o instrumento não será efetivo. Segundo ponto, para que um apelo tenha sucesso, relacione a mensagem com a vida das pessoas. Se você não fizer esse link, se você não tentar trazer para a realidade dos seus ouvintes aquilo que você está apresentando, o convite que você está fazendo, você não terá sucesso. Eu me lembro muito bem que quando eu aceitei a mensagem adventista e fui batizado, eu tinha 13 anos. E eu nunca perdia uma programação da minha igreja. Eu ia em todos os cultos. Eu não falhava um culto sequer. Eles me colocaram como diácono, me deram um molho de chaves, e eu, por muito tempo, abri e fechei a minha igreja com 100 e poucos membros. Mas todos os anos, no mês de julho, quando tinha a semana de oração da família, eu não deixava de ir, mas eu não gostava. E por que eu não gostava? Porque todas as temáticas que geralmente eram trabalhadas interessava aos pais. Falava-se de relacionamento familiar, falava-se de relacionamento conjugal, falava-se do trato com os filhos, falava das questões sexuais envolvidas no casamento, e eu, como um garoto de 13, 14 anos, não era alcançado por essa mensagem. Então, eu me via completamente deslocado das semanas, e aquilo não era agradável.
Então, nós temos que trazer a mensagem para a vida das pessoas. Então, os apelos que você vai fazer, eles devem ser pertinentes com a situação que as pessoas estão vivendo. Terceiro, fale com naturalidade e de coração. O que quer dizer naturalidade? Sem extremismos. Convide as pessoas para decisões lógicas, baseadas nos ensinos da Bíblia. Não invente nada. Segundo, o apelo tem que ser de coração. Você sabe que nós somos seres espirituais, físicos, mentais, emocionais. É claro que no estudo, no sermão, no apelo, devem conter elementos emocionais. Não que a pessoa vai deixar a emoção sobrepor-se à razão, mas eles caminham juntos. Esses sentimentos caminham juntos. Então, você tem que falar ao coração das pessoas. Quarto, dependa totalmente do Espírito Santo. Por que eu falo isso? Porque quando você ora e se coloca à disposição do Espírito Santo, ele dá a você sabedoria para fazer os apelos, para fazer o chamado, o convite, de acordo com a necessidade que as pessoas estão vivendo naquele exato momento. Só para você ter uma ideia como Deus nos dirige, deixa eu contar para você o que aconteceu alguns anos atrás. Eu fui fazer uma semana de colheita lá no Hospital Adventista de Belém, em Belém do Pará. E lá do auditório do hospital, nós estávamos transmitindo essa semana de colheita para mais de 3.000 igrejas na região norte e noroeste do Brasil. E naquela semana, na noite de terça, as nossas igrejas estavam abertas para receber o sinal. As pessoas eram convidadas e assistiam no telão da igreja o sermão que eu pregava. E em uma de nossas igrejas, estava ali o ancião, à porta da igreja, quando veio um rapaz, passou em frente ao portão da igreja, olhou para dentro e seguiu seu rumo. O ancião o viu. Ele voltou na direção oposta agora, olha mais uma vez para dentro da igreja e segue seu rumo. E o ancião percebeu. Ele voltou pela terceira vez, e quando ele voltou novamente, o ancião o abordou e disse: "Boa noite, meu jovem. Você não gostaria de entrar para participar do culto conosco nessa noite?" Ele disse: "Não, muito obrigado, eu não quero." Ele disse: "Não, o culto não vai demorar, vai ser um culto abençoado, entre e participa." Ele disse: "Não, eu não posso entrar." E o ancião insistiu com ele: "Mas por que você não pode? Eu vi que você passou, olhou para dentro da igreja, depois voltou." E ele então explicou: "Não é porque algo interessante aconteceu. Quando eu passei aqui em frente à igreja, eu ouvi uma voz dizendo para mim assim: 'Entra na igreja.' E eu nunca ouvi isso, por isso eu achei interessante." O ancião aproveitou e disse: "É porque Deus está chamando você. Entra para assistir." Então esse jovem levantou sua blusa e mostrou que ele estava armado. E disse: "Não, eu não vou entrar. Eu fiquei preso por 5 anos, acabei de sair da prisão, mas a minha vida é cometer pequenos furtos. E eu saí essa noite para assaltar alguém, porque é assim que eu sobrevivo." E o ancião continuou insistindo com ele e disse: "Não, entra." Ele disse: "Mas não, eu não saí para ir na igreja, eu saí para assaltar." Mas o ancião tanto insistiu que ele acabou entrando. Sentou-se lá, no último banco da igreja. E naquela noite de terça, enquanto eu pregava lá do auditório do Hospital Belém, sem conhecer essa história, em algum momento do meu sermão, eu disse assim: "Você entrou na igreja essa noite sem querer, não foi? É a primeira vez que você pisa em nossa igreja. Você nem queria estar aí. Aliás, você tinha outros planos para essa noite, não tinha? Mas você entrou porque Deus tem um plano para a sua vida." Então eu fiz um apelo para que as pessoas se entregassem a Cristo. Resultado, aquele jovem armado se levantou lá do último banco, veio à frente do telão
e entregou sua vida a Jesus Cristo. Agora eu pergunto, como que Deus colocou na minha mente as palavras exatas que aquele rapaz precisava ouvir? Você percebe que o Espírito Santo deseja nos usar a todos? E qualquer um que se coloca à disposição dele será usado. Esse é o plano de Deus. Então, eu e você precisamos depender totalmente do Espírito Santo. E, finalmente, o nosso apelo deve ser simples, fervoroso e direto. Às vezes, nós damos tanto ou fazemos tanto rodeio que a pessoa nem sabe o que a gente está pedindo para ela. O apelo tem que ser simples. Qual foi o tema da Bíblia que você estudou? Apele nessa direção. Esse apelo tem que ser fervoroso. Você tem que deixar claro para a pessoa que isso é uma questão de vida ou morte. As verdades que a Bíblia apresenta são para serem vividas. São verdades especiais para o tempo que nós estamos vivendo. E deve ser direto. Você deve apelar ao coração das pessoas, chamá-las pelo nome. E certamente Deus fará milagres através de todos nós. Existe um texto em Ciência do Bom Viver, na página 150, que para mim é um texto maravilhoso, onde Ellen G. White diz assim: Deus aceitará o serviço prestado de todo o coração e suprirá por sua parte as deficiências. Eu gosto desse texto. Sabe por quê? Porque Deus está prometendo para mim e para você de que naquilo em que nós formos deficientes, Ele vai suprir. Ou seja, Deus atuará de tal maneira que nem mesmo as nossas deficiências, as nossas imperfeições serão obstáculo para que as pessoas conheçam a verdade. E por falar em apelo, eu queria terminar com mais esse lindo testemunho que aconteceu nessa temporada do programa Bíblia Fácil. Inclusive, foi a temporada que a nossa querida cantora Patrícia Romania participou. Aí estão os 10 convidados daquela temporada. E, pastor Fabiano, pode voltar para mim aqui, a tela, por gentileza. Então, nessa temporada, quando nós participamos, e no último estudo, que foi o tema do batismo, pode voltar para mim, por gentileza, pode tirar o PowerPoint já. Então, quando nós fizemos o apelo para a decisão, várias pessoas desse grupo que você acabou de ver tomaram a decisão pelo batismo. Ficaram de pé, como eu sempre peço. E quando terminou o programa, ali nós oramos, as luzes foram apagadas, e aí 3 dessas jovens que aí estão se aproximaram e disseram assim: pastor, a gente queria ser batizado. Eu disse: eu sei, eu vi vocês lá de pé. E elas disseram: não, mas nós queríamos ser batizadas agora. Eu disse: agora? E eu expliquei como funcionava. Não, agora não, vocês vão voltar para casa, vocês farão ainda alguns estudos que eu não apresentei aqui para vocês, e depois disso, então, é que vocês serão batizadas. Tá bem, elas saíram, e enquanto eu estava por ali desmontando algum equipamento, voltou uma delas e disse: pastor, eu queria ser batizada agora. E eu disse assim: mas você não entendeu o que eu expliquei há pouco? Como é que vai funcionar? Ela disse: pastor, eu entendi, mas o senhor não conhece a minha história. E eu disse assim: qual é a sua história? Ela disse: pastor, eu pertencia a uma outra igreja por 10 anos. E eu nunca pisaria dentro de uma igreja adventista. Eu fui ensinado na minha igreja a nós não termos contato com os adventistas. Mas o meu esposo um dia comprou uma TV, colocou na minha cozinha, e colocou lá a Sky, e disse: olha, nessa Sky tem vários canais de culinária que você gosta, e eu coloquei como um presente para você. E ela começou a assistir a Sky. Em dado momento, ela se deparou na Sky com a TV Novo Tempo, e começou a assistir a Novo Tempo. E quando ela viu que os pastores ensinavam na Novo Tempo, ela chamou o esposo e disse: olha o que esse povo está ensinando aqui na TV, nós não conhecemos nada dessas doutrinas.
e o esposo disse para ela, olha, você nunca mais sintonize nesse canal. Mas ela não ouviu o esposo e continuou assistindo os programas. E um dia, o produtor do Bíblia Fácil ligou para ela. Na realidade foi o seguinte, ela continuou assistindo e houve um dia que ela aprendendo com a Novo Tempo verdades que ela não conhecia, ela ficou tão angustiada que ela se colocou de joelhos e fez uma oração a Deus e pediu de Deus um sinal, uma revelação de que de fato essa igreja tinha verdade. No dia seguinte, o produtor do Bíblia Fácil ligou para ela e disse, olha, você foi escolhida para gravar com o pastor Arilton. E ela disse, eu fui escolhida? Escolhida para quê? Para gravar? Não, mas eu não me inscrevi em lugar nenhum. E o produtor disse, bom, mas o seu nome apareceu aqui, como alguém que desejava gravar com o pastor Arilton. Ela disse, mas eu não me inscrevi no programa Bíblia Fácil, eu não me inscrevi em lugar nenhum. Como é que você tem meu nome, meu telefone? E ela começou a discutir com o produtor do programa. De repente, ela se lembrou da oração que havia feito no dia anterior. E disse, eu estou entendendo agora. Pode colocar o meu nome, eu vou gravar. E ela entendeu que isso era uma resposta de Deus. Depois descobriu-se que um parente distante dela fez a inscrição dela no programa sem que ela soubesse. Foi aí que o nome dela veio parar entre os inscritos para o programa. E ela disse, pastor, e foi nessas condições que eu vim parar aqui. Quando o senhor fez o apelo para que nós tomássemos a decisão pelo batismo, eu peguei o meu telefone e fui lá fora e liguei para o meu esposo. E disse para ele da decisão que eu estava tomando. E ele disse assim, se você tomar a decisão de ser batizado na igreja adventista, o nosso casamento acabou. Aí essa garota disse para mim assim, pastor, eu não tenho mais família. Eu vou perder meu casamento. Os meus parentes vão me abandonar, porque eu sei como funciona na igreja aonde eu pertenço. Eu não tenho mais ninguém. E o senhor não vai me batizar? Pois eu, naquela mesma instante, eu fui com essa jovem até a piscina do Cevisa, onde nós estávamos gravando, lá em São Paulo, e essa garota foi batizada. Eu fico pensando no grande preço que alguns pagam para tomar uma decisão ao lado de Jesus. Mas como Deus é maravilhoso. Mas se nós não apelarmos ao coração dessas pessoas, nunca elas decidirão. Nós precisamos apelar ao coração das pessoas, para que elas se entreguem a Cristo, para que elas tomem decisões em cada estudo que nós fizermos. E eu queria terminar a minha fala contando só mais uma coisa para você. Você está vendo o escritório onde eu estou nesse exato momento? Eu não estou em casa. Eu estou na casa de um dos nossos anciãos, de uma igreja nossa aqui de São José, em Florianópolis. Agora, por que eu estou aqui? Porque daqui a mais 15 minutos, 8 horas, eu tenho uma classe bíblica que começa hoje. Agora, por que nós temos uma classe bíblica começando hoje? Porque sábado passado eu preguei na igreja desse meu amigo ancião, onde eu estou agora. É a igreja da Serraria, aqui em São José. E ao pregar na igreja sábado passado, eu fiz um apelo para que as pessoas entregassem seu coração a Jesus. E sabe quantas pessoas vieram à frente? Nós devíamos ter umas 80 pessoas na igreja. Mas 21 pessoas aceitou se entregar a Cristo e vieram à frente. Eu fiquei tão feliz com tantas decisões pelo Senhor que eu me comprometi a fazer uma classe bíblica pré-batismal para esses amigos. E hoje, daqui a pouquinho, começa essa classe. Ela já começa com 21 pessoas que tomaram a decisão pelo batismo. E é por isso que a gente teve que antecipar um pouco a aula de hoje, para que eu pudesse atender esse compromisso que surgiu sábado passado. Você entende por que nós adiantamos a aula hoje para mais cedo? Porque eu tinha que começar essa classe. Como que eu vou perder a chance de ajudar cabalmente essas 21 pessoas a se prepararem para o batismo?
Nós não podemos perder essa chance. E daqui a mais alguns minutinhos estaremos na igreja que está aqui ao lado, pertinho da casa do ancião, para começarmos então essa classe bíblica. Ou seja, todas as vezes que nós fizermos apelos, nós veremos decisões. É por isso que a palavra de Deus nos promete: lança o teu pão sobre as águas, porque ao final de muitos dias ele será recolhido. Nós não perdemos por fazer apelos e por levar pessoas a tomarem decisões ao lado de Jesus. Por isso que Deus te dê sabedoria, para que você possa sempre ter as palavras corretas, os argumentos certos, a unção do Espírito, para alcançar o coração das pessoas e levá-las a uma decisão. Vamos orar por isso agora? Ora comigo. Pai Santo, nós estamos aqui com muitos amigos desejosos de estudar a Tua palavra, desejosos de ensinar a Tua palavra e desejosos de ver decisões sendo tomadas ao Teu lado. Por isso, suplicamos que o Senhor derrame sobre todos nós o Teu bom e santo Espírito e nos habilite a esta obra maravilhosa. Nos colocamos em Tuas bondosas mãos mais uma vez e o fazemos em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Louvado seja Deus, hein? Que aula, amigos, que aula. Uma aula que a gente diz assim, a gente costuma dizer aqui, pastor Arilton, que nós temos muitas aulas boas, todas são maravilhosas. E tem algumas que a gente diz assim que é um aulão, que é aquela aula que tem os conceitos e tem as experiências que a gente consegue vivenciar, sentir a aula. Então, louvado seja Deus aí por essa aula. Amém, pastor. Há tempo de responder umas 2 perguntinhas aí? Há sim, tempo? se tivermos, pastor, dá tempo sim. Então, amigos, se você tem alguma pergunta, coloca no chat do YouTube aí, certo? O pastor Arilton está com o tempo ali bem limitado, mas ele vai responder 2 perguntas apenas. Então, corra, escreva no chat a pergunta, e aí para fazer para o pastor Arilton. Olha, você tem a chance de fazer a pergunta direto aí, ó. Não é o Na Mira da Verdade, mas é a chance de fazer uma pergunta aí para o pastor Arilton. Pastor, enquanto a pergunta chega, o senhor falou que tem hoje uma amiga, a Dione, que está com a gente aí, não é isso? Isso, ela está assistindo aqui. A Dione, ela foi batizada o ano passado, no dia 17 de agosto. Ela assistiu ao Novo Tempo aí por 8 anos, amava, né, ama o Bíblia Fácil, e aí o senhor gravou uma mensagenzinha para ela. E aí, ela se batizou ano passado, esse ano ela se inscreveu no ID, ajudou, junto com a Eliane, a sua instrutora bíblica, a levar uma pessoa ao batismo, e sábado passado ela estava fazendo pesquisa bíblica ao redor da sua igreja para começar, para levantar pessoas para estudar a Bíblia. Então, a Dione é uma mulher de Deus que ama o Senhor Jesus de maneira assim poderosa. Manda seu abraço para ela aí, pastor, aí, porque ela já se batizou, já está levando a gente ao batismo e está na rua fazendo pesquisa bíblica. Dione, um abraço muito carinhoso para você, que Deus abençoe. Fiquei muito feliz em saber do seu envolvimento, agora levando o evangelho para outras pessoas. Lembre-se sempre, aquele que acende uma luz para iluminar outros, sempre é o primeiro a ser aquecido. Então, que Deus te abençoe sempre em levar a luz de Deus para outras pessoas. Amém, amém. Louvado seja Deus. Vamos lá para as perguntas, então. Ixi, agora tem mais de 2, mas vamos ver aqui. Deixa eu ir aqui. Alguém perguntou aqui, como fazer um bom apelo em um primeiro sermão? Olha, você vai fazer o primeiro sermão e quer fazer um bom apelo. Eu vou dar 3 conselhos que você jamais se esquecerá. Primeiro conselho: toda vez que você pregar, seja no primeiro, segundo ou terceiro sermão, faça apelo. Segundo conselho: faça apelo. Terceiro conselho: faça apelo. O apelo só melhora com a prática. Então, nunca deixe de apelar. E quanto mais você fizer apelos, mais Deus usará você e você se especializará em fazer apelos. Fantástico, hein? Faça apelos. Lembrando, você, que o apelo, como o pastor ele deu a aula, é um convite.
a pessoa tomar uma decisão do assunto que você falou. Então, se você pregou lá, por exemplo, sobre a volta de Jesus, no final você vai fazer um convite para as pessoas que querem se preparar para a volta de Jesus. E aí o apelo você pode fazer de diversas maneiras, né? Você pode falar assim para o pessoal, dizer assim, amigos, Jesus Cristo está voltando e vai levar para o céu as pessoas que o amam e que o obedecem. Quantos aqui querem morar no céu? Levante a mão. A pessoa vai levantar a mão. A gente diz que o apelo ele tem fases, né? É a pessoa que levanta a mão, é a outra que preenche o cartão, é outra que fica em pé, é outra que vem à frente, porque o apelo nada mais é do que um convite para a pessoa sair da posição que ela está e vir para os braços de Deus. Então, faça apelos, faça um convite. Vamos Pastor lá. Helena Silva fez uma pergunta interessante aqui. Como agir quando estou estudando com alguém que é espírita, mas que quer conhecer Jesus? Qual a melhor abordagem? Opa. Você sabe que uma vez eu conversei com aquele pastor, aquele que faleceu, canadense, qual o nome dele, que trabalhou no Brasil um tempo aí? Henry Farabi. Eu conversei com o pastor Henry Farabi uma vez e falei assim, pastor, o senhor é um grande evangelista, qual é o tema mais delicado que a gente tem que apresentar? E ele disse assim, olha, o tema mais delicado a ser apresentado, as pessoas podem achar que é o sábado, a lei de Deus, não. O tema mais delicado é a morte. Porque as pessoas têm uma visão muito diferente da morte. E o espírita tem essa visão completamente diferente daquilo que a gente enxerga. Então, qual é a melhor abordagem? Todo estudo que eu vou dar, a melhor abordagem é eu começar por aquilo que existe de comum. O que existe de comum entre nós e o espírita? Comece pelas coisas que são iguais. Comece por aquilo que nós cremos parecido. E deixe os pontos mais divergentes para os estudos posteriores. Porque, enquanto isso, é o tempo que você tem para ganhar o coração das pessoas. Porque ninguém leva para Jesus senão amigos. Então, se você não conquistou a confiança, você não vai levar a pessoa a fazer uma entrega para Jesus. E na hora certa, você vai introduzir o tema da morte, o tema da mortalidade da alma, que vai ser um tema bem diverso, filosoficamente, mas você já terá conquistado a confiança para ajudar a pessoa. Certo. Então, veja que é interessante que a Elizabeth colocou aqui que o apelo é a chave para a porta do coração da pessoa. Olha que conceito tremendo, que conceito lindo. E a Dione mandou um obrigado aqui, pastor. Ó, ela está assistindo, conectada. Obrigado, Dione. Mandou um abraço, agradecendo aí. Gente, o pastor Arilton falou uma coisa importantíssima, né? Antes de você ganhar a razão, ganhe o coração. Quem você vai levar para Cristo? Um amigo. Então, primeiro conceito, faça um amigo. Um amigo. Então, tremendaço, tremendaço, pastor. Olha, a participação aqui tá bombando, hein? O pessoal tá realmente interessado em aprender e aprender mais. Pastor, eu acredito que o senhor tem que ir agora, né, para a sua classe bíblica aí, e talvez uma última saideira, a gente diz aqui no Rio Grande do Sul, a saideira, né? Sim. Eu vou colocar na tela aqui a saideira, beleza? Veja se... Qual é a melhor forma de abordar alguém que está afastado de Jesus para estudar a Bíblia? Bom, talvez uma boa forma que você possa ter é, numa conversa bem informal, saber o porquê que ela se afastou de Jesus. O que levou ela a, quem sabe, sair da igreja? Talvez ela teve uma experiência triste com membros da igreja, talvez ela se frustrou com a liderança, talvez alguém pisou no pé dela dentro da igreja e ela não gostou. Se você sabe o motivo que a levou a se afastar da igreja, talvez seja mais fácil encontrar o caminho para que ela volte. Mas, se nós olharmos para a Bíblia é um livro cheio de histórias de retorno. O filho pródigo, a ovelha que se perdeu, ou seja, o convite de Deus é para aquele que se afastou. Então, o que tem que ficar claro para quem se afastou é que, por mais que a pessoa tenha se afastado de Deus, Deus não se afasta das pessoas. Por mais que ela tenha cometido erros,
Deus tem o poder de perdoar e a Bíblia ensina que ele é rico em perdoar. Então, quanto maior o amor e maior o perdão de Deus, maior será o magnetismo para atrair essas pessoas de volta. Deixe isso claro para as pessoas, de que esses pecados, ainda que desagradem o coração de Deus, Deus ama o pecador. Mesmo odiando o pecado, ele continua amando o pecador. E é essa certeza do amor divino que trará as pessoas de volta. Lembre-se da lei que existe no céu. Só o amor desperta o amor. As pessoas têm que compreender Deus dentro de um prisma correto. E quando elas souberem quanto elas são amadas por Deus, aí sim elas voltarão. Amém, amém. Olha só que tremendo. Louvado seja Deus. Obrigado, pastor Arilton, pela sua participação, pela sua presença. O nosso povo está animadíssimo aqui da Escola Missionária com esta aula. Cada aula que nós temos tido tem sido uma grande bênção e hoje também foi uma grande bênção. Deus seja louvado. O pastor Arilton agora vai correr para a sua outra classe bíblica. Nós continuamos aqui para dar mais alguns recados e mostrar os ganhadores dos prêmios dessa noite. Pastor Arilton. Pastor Fabiano, obrigado pelo convite. Amigos da Escola ID 2.0, um abraço carinhoso. Que Deus abençoe todos vocês. Amém, amém, amém. Louvado seja Deus aí. Meus amigos queridos, que aula tremenda, né? Deus é tremendo. Aula e testemunho. Agora nós vamos dar mais alguns recados e vamos mostrar os ganhadores. Aqueles que enviaram a foto dando estudo bíblico, aqueles que enviaram a foto assistindo a aula. O sorteio vai ser daqui a pouquinho, já vou mostrar. Então, se você não mandou a foto, continue mandando a foto nos grupos dos seus líderes que tem indicado aqui. Correto? Eu queria compartilhar com vocês aqui algumas coisas rápidas. Vamos avançar aqui. Deixa eu ver se... Ok, vamos aqui. Amigos, uma outra boa notícia é que o ID 2.0, a Escola Missionária, ela ganhou agora um canal oficial no YouTube. Você pode entrar no canal lá e você vai encontrar vídeos com orientações, com dicas, testemunhos, o que está acontecendo nas igrejas. Então, você quer uma ideia para a classe bíblica, você quer ter uma dica de estudo bíblico, então, você quer ouvir um testemunho, quer passar na sua igreja um testemunho, você está assistindo a aula aqui e está gostando e queria dizer assim, ó, eu quero que a minha igreja sinta essa bênção aqui. Entra no canal do ID 2.0 e eu vou lançar um desafio aqui para você. Olha só, você que se inscrever no canal do ID 2.0 vamos dizer, desde que ele começou, né? Alguns já se inscreveram, até, vamos colocar aqui, até domingo. No domingo, nós vamos fazer um sorteio de uma Bíblia Andrews, entre todos aqueles que se inscreveram no canal. Então, grava isso aí. Você vai entrar no canal, vai se inscrever no canal até domingo. E domingo nós vamos fazer um sorteio da Bíblia Andrews, e aí nós vamos divulgar o ganhador nas redes sociais aí, nos canais do WhatsApp aí, para você saber. Então, essa é uma bênção. Um outro recado importante sobre a questão de classe bíblica, você viu que o pastor Arilton falou que ele vai começar uma classe bíblica com 21 alunos que já aceitaram e querem ser batizados. Então, eu vou dar algumas dicas para vocês, para relembrar aqui sobre a importância de uma classe bíblica, de uma escola bíblica na sua igreja. Alguns pensam o seguinte, pastor, nós vamos fazer a classe bíblica aqui, mas os membros aqui da igreja, eles não querem participar, porque eles pensam, isso é para o amigo, não é para mim. Então, eu vou primeiro dizer para você 3 razões pelas quais um membro da igreja deve participar da classe bíblica. Primeira razão, para ele aprender a dar estudos bíblicos. Tem muitas pessoas que não sabem dar estudo bíblico. E ao irem na classe bíblica, eles vão aprender a dar estudos bíblicos. Segunda razão, para ele trazer amigos para a igreja. Como é que ele vai trazer um amigo para Cristo, para a classe bíblica? Ele convida alguém e não vem? Então, a pessoa ela precisa ter alguém que convidou ela junto com ela.
Terceira razão pela qual alguém que é membro da igreja deve participar de uma classe bíblica, de uma escola bíblica, para ele acolher os amigos que estão vindo. Por exemplo, quando alguém assiste a TV Novo Tempo e ele vai até a igreja da TV Novo Tempo, a igreja adventista do sétimo dia, ele não quer receber só conhecimento, ele quer ser abraçado pela igreja da TV Novo Tempo. Você está entendendo? E quem vai abraçar é você, é um membro da igreja. Então, a classe bíblica, a escola bíblica, precisa de você para acolher as visitas, ok? Agora, qual é o ciclo da escola bíblica? Então, você quer fazer uma escola bíblica da Novo Tempo na sua igreja? Então, você vai reunir a equipe. Quem é a equipe? É o professor da classe bíblica, é a recepção, é o coordenador de interessados, certo? Também são as pessoas que vão ajudar ali no brinde, momento de oração. Vai reunir aí umas 4, 5 pessoas, formou a equipe. Você vai, você vai dividir com o seu pastor o sonho. Eu quero ter na minha igreja uma escola bíblica da Novo Tempo. Reúne essa equipe, escolher o tema. Esse ano é o Bíblia Fácil. Então você vai escolher o estudo. Pode ser Daniel, pode ser Apocalipse, pode ser Santuário. Vai escolher o dia. E aí você vai começar a divulgação, que é o passo 2. A divulgação. E aqui, pega a dica, queridos, importante. Você não vai dizer o seguinte, lá no anúncio da igreja. Amados, no dia 4 de maio, ou dia 5 de maio, vai começar a nossa classe bíblica, tá bom? Não, não é assim. Sabe o que você vai fazer? Uma sugestão? Você vai dizer assim, amados, no dia 5 de maio vai ser o lançamento da nossa escola bíblica, da nossa classe bíblica. Nesse lançamento, nós teremos essa cantora especial aqui, nós teremos o estudo da Bíblia, o lançamento da escola bíblica, e no final ainda teremos uma torta aqui especial, comes e bebes, alguma coisa especial. Por quê? Porque é o dia D, é o dia do lançamento. Então, ou seja, o início da classe bíblica é uma celebração. E aí você vai desafiar os membros da sua igreja dizendo o seguinte, amigos, convidem seus amigos interessados, pessoas que estudam a Bíblia com você, parentes, vizinhos, para que venham para o lançamento, para o dia D. E aí a equipe que está organizando a classe bíblica tem o compromisso de orientar e de envolver tanto essas pessoas para que elas sejam matriculadas e continuem na classe bíblica. Então, o dia D é chave para o lançamento da escola bíblica. Aí depois começa a escola bíblica, todo domingo. Vai ter lá, por exemplo, todo domingo, sábado, sexta, você vai escolher o dia melhor e está estudando aí a temporada de Daniel, por exemplo, 3 meses. Lembre-se de uma outra coisa. Durante a classe bíblica, você tem que fazer um outro movimento, que se chama o seguinte: eu quero aquecer a minha classe bíblica, a minha escola bíblica. Como assim? Ou seja, eu não quero que ela comece com 10 alunos, depois tenha 5, 2 e depois não tenha mais nenhum aluno. Então, eu vou aquecer a minha classe bíblica. Como é que eu faço isso? Eu continuo matriculando alunos. Então, por exemplo, cada amigo que visita a igreja, você entrega para ele um cartãozinho, para que ele seja matriculado na escola bíblica. Olha que interessante. Foi na quarta, foi no domingo. Alguém pode pensar, mas pastor, ele vai entrar na metade do estudo. Isso vai ter um problema? Não tem problema. Sabe por quê? Porque cada aluno da escola bíblica deve ser encaminhado também para as duplas missionárias. Então, a dupla missionária na casa tira a diferença dos estudos. Olha que interessante. Outra coisa, outra maneira de aquecer a classe bíblica. A pessoa veio na classe bíblica, na escola bíblica, e aí você vai dividir a sua igreja em duplas de oração. A minha igreja tem 20 membros, então são 20 pessoas, são 10 duplas de oração. E aí você vai dizer o seguinte para essas duplas de oração: vocês vão tirar um dia da semana para orarem juntos. E aí começou a classe bíblica, aí você diz o seguinte: pega os endereços dos matriculados e chega para essa dupla de oração e diz o seguinte: irmãos, essa semana vocês vão visitar
esse aluno da escola bíblica. Alguém pode dizer, mas pastor, a gente não sabe dar estudo bíblico. Não tem problema. Vocês vão visitar para orar com ele. Só isso. Visitam, oram e agradecem a visita dele. Esse aluno vai se manter na classe bíblica. Faltou um aluno, a dupla de oração vai lá, visita, ora e diz assim: você fez muita falta em nossa classe bíblica. E aí convida para vir para a classe bíblica, para a escola bíblica. Outra coisa, ao final assim de cada mês, faça uma pequena celebração. A classe bíblica são 3 meses, no final do primeiro mês, faça lá um sorteio de uma cesta especial, convide os amigos, música especial, aqueça a sua classe bíblica. Olha que interessante, não espere até o final, não deixe ela ficar minguando, não. Você aquece ela matriculando gente sempre, visitando nas casas durante a semana e no final de cada mês uma pequena celebração para dar aquele ar de festividade. Ao final de 3 meses, o que você vai fazer? Uma formatura da sua classe bíblica, da sua escola bíblica. Então, você vai pegar, imprimir os certificados, e aí você vai imprimir também, uma sugestão aqui, 3 convites. E aí você chega para o aluno da escola bíblica e diz assim, amigo, você vai receber 3 convites VIP e você pode trazer somente 3 amigos ou familiares, ou 3 famílias, para assistir a sua formatura. Olha que interessante. Ele não vai convidar as pessoas para vir meramente à igreja. Esse aluno vai dizer o seguinte: eu quero te convidar para a minha formatura. E se você tem, então, 10 alunos na classe bíblica, na formatura você vai ter 30 amigos. E no dia da formatura, você vai ter a homenagem, vai entregar o certificado. Se tiver uma Bíblia bonita, na igreja entrega essa Bíblia bonita, tal. E aí, no meio da formatura, você vai olhar para os amigos e vai dizer o seguinte: esses alunos aqui, eles cumpriram uma etapa de conhecer a vontade de Deus. E você sabia que você, que veio aqui acompanhar a formatura do seu amigo, também pode participar de uma formatura como essa? E eu quero dizer para vocês que vai começar a segunda temporada do Bíblia Fácil. Vamos estudar, por exemplo, Apocalipse, e ela vai começar tal dia, tal hora, tal momento. Então, você vai explicar aí certinho como vai ser e como vai fazer certinho. Você vai fazer o quê? A formatura é um ato de multiplicação da classe bíblica. Olha que interessante, multiplicação. E aí o ciclo, o último passo é o acompanhamento semanal, que nós já falamos aqui da classe bíblica, certo? Então, isso é uma grande bênção, a escola bíblica, a igreja cresce muito quando abre as portas para ensinar a Bíblia. Esse movimento do ID está sendo tremendo, por quê? Porque ele está mobilizando a cada um de nós como igreja para pregarmos o evangelho. A missão é nossa. Jesus está voltando, irmãos, e nós temos que pregar. Cada cristão é um missionário, cada cristão é uma cópia de Jesus. E você é uma cópia de Jesus. E veja como esse movimento do ID é tão lindo. E olha como ele está mexendo com as igrejas. Escuta esse testemunho aqui e depois do testemunho entramos com o sorteio. Boa noite, amigos. É uma alegria, um prazer estar fazendo parte deste movimento missionário do ID. Aqui em nosso distrito de Santa Isabel, Viamão, temos 55 inscritos no projeto do ID. É uma beleza de ver, é uma alegria de ver esse despertamento de nossa igreja, do povo de Deus, trabalhando no ministério evangelístico. Sabem, queridos, temos 36 pessoas estudando a Bíblia com estes nossos 55 interessados. E acreditamos que cada dia mais virão almas para Jesus. Temos hoje 16 duplas missionárias, 4 classes bíblicas, 3 pequenos grupos. E destes 55 receberam uma missão
que é atender mais de 200 interessados da Novo Tempo, amigos da Novo Tempo. E para nossa alegria, esta semana que passou, eu atendi uma interessada da Novo Tempo. Primeiro contato nós fizemos pelo WhatsApp, né? E depois ela nos respondeu dizendo assim, Denise, o nome dela, quando é que vocês vêm à nossa casa? Quando que vou receber a visita de vocês? E aí eu disse, olha, no momento que você tiver disponibilidade, me passe o seu tempo, a sua disponibilidade, nós iremos até você. Muito lindo, porque ela disse assim, pode ser amanhã? E eu disse, sim, vamos então. Meu esposo e eu, e mais a Gilce. A Gilce é uma amiga interessada no Novo Tempo, que no dia 30 de março entregou a sua vida a Jesus, juntamente com seu filhinho José Pedro. E ela já nasceu no reino de Deus sendo uma missionária. Nos acompanhou nessa visita da interessada da Novo Tempo, no domingo passado à noite. E foi um lindo momento, um lindo encontro. Um encontro de pessoas cheias de paixão por Jesus. Pessoas que já há mais de um ano estão acompanhando a Rádio Novo Tempo, fazendo cursos e muito interessadas, estão prontas para virem para Jesus. E aí nós levamos materiais, nos dispusemos, estamos agendando o momento para fazermos alguns estudos. E eu sinto que ali, naquela família, porque ela me disse, meu esposo, ele fica ligado na Novo Tempo. E ele pega a Bíblia e pega os temas lá que estão sendo discutidos, anota tudo e vai na Bíblia e busca e pesquisa, é um pesquisador. E eu fiquei muito feliz porque eu entendo que Jesus está voltando e que nós não temos mais tempo. Nós temos sim que pregar o Evangelho, que aproveitar as oportunidades que ainda temos. Que Deus nos dê poder do Espírito Santo para termos continuadamente esse desejo, essa vontade de falar do amor de Jesus para outras pessoas. O desafio é grande e nós precisamos acreditar que Deus pode fazer o grande milagre que nós queremos, que é lotar as nossas igrejas. E eu entendo que a Rádio Novo Tempo, a TV Novo Tempo, todo o material que hoje a igreja disponibiliza para o evangelismo é para esse tempo. E nós somos esses anjos que vamos estar acompanhando, assessorando, apoiando o desenvolvimento desse trabalho. Que Deus a todos nós abençoe. Muito bem. Esse testemunho é da professora Beth, do distrito de Santa Isabel. Está acontecendo um movimento lindo. Ela falou ali da Gilce, né? Ela contou toda a história. Ela falou ali da Gilce. Deixa eu ver se eu tenho uma foto. Aqui está a Gilce. Olha só que história tremenda. A Gilce, ela assistiu a TV Novo Tempo por algum tempo e começou em maio do ano passado a assistir a TV Novo Tempo todos os dias, de maneira assim mais frequente. E ela fez 11 estudos com a Novo Tempo. Já pensou? 11 estudos. E aí ela mandou uma mensagem para a Novo Tempo que ela queria encontrar a igreja da Novo Tempo. E por um acaso, alguma circunstância não teve o retorno, teve o retorno da Novo Tempo, mas o endereço não chegou até a igreja. E aí ela decidiu procurar a igreja, achou a igreja, encontrou a professora Beth, estudaram a Bíblia e ela foi batizada no último sábado da Semana Santa. E aí você vê ela e o filhinho dela, e depois de batizado, você vai encontrar ela aqui, ó, e o filhinho dela, nessa distribuição dos nomes para visitação, para serem acompanhados. Então, a Gilce saiu do tanque batismal como uma missionária, inscrita no ID, pegando nomes para visitar de pessoas da Novo Tempo. Olha como Deus é tremendo, como Deus é fantástico. Tremenda essa história de como Deus tem trabalhado na vida de sua igreja e na vida de seu povo. Certo? Vale a pena você fazer a classe bíblica, participar do ID, da escola missionária do ID, vale muito a pena. Deus tem grandes milagres. Como disse o pastor Arilton, quando você acende uma luz
para levar, você é aquecido. A maior bênção de ser um missionário. A maior bênção recebe aquele que é um missionário. Quando você decide compartilhar a salvação, o Senhor confirma a sua salvação. Ele cuida de seus planos e projetos. Amém, queridos? Se você crê que vale a pena ser um missionário, coloca aí, hashtag eu creio. Se você crê que vai viver grandes milagres na sua igreja, coloque aí, hashtag eu creio. Coloque aí no chat, eu creio, porque o Senhor há de liberar milagres para a sua casa. Vamos ao nosso sorteio dessa noite. Vamos ver se está aqui tudo certo. Opa, esse aqui não é o dessa noite aqui ainda. Deixa eu remover aqui. Vamos lá para a lista dos ganhadores. Pessoas que decidiram, que mandaram a sua foto, que está tudo certinho. Vamos aqui abrir. E aí, será que você foi o sorteado dessa noite? Você que mandou aí a sua foto, assistindo aí, assistindo a nossa vídeo, você que mandou a sua foto aí para a gente, vale muito a pena participar, né? Deus é tremendo, Deus é muito bom e tem grandes milagres para a vida de todos nós. Isso nós temos a certeza, né? Estamos aí carregando as fotos. Enquanto isso, lembrando que você deve se inscrever no canal do ID, certo? Se inscreva no canal do ID para concorrer à Bíblia Andrews. No domingo é o sorteio, tá certo? Então vale a pena você se inscrever aí e participar desse momento único e maravilhoso. Vamos ver se agora deu certo aqui, está carregando a foto. Quem será o ganhador ou quem serão os ganhadores aí desta noite? Você que mandou a sua foto em missão, você que mandou a foto assistindo a aula, né? Tivemos aqui foram dezenas, centenas de fotos, na verdade, e vamos ver quem são os ganhadores. Vamos lá? Agora sim, ganhadora da caneca do ID aí, Madalena dos Santos, da Praia Guarani, de Capão da Canoa, que estava dando estudo bíblico. Ganhadora do kit missionário, a Bíblia, Novo Tempo e o estudo bíblico, Cris de Tramandaí. Olha só, ganhadora também da Bíblia da Novo Tempo aí, tirou a foto assistindo a irmã Geise, do distrito de Camaquã, da cidade de Camaquã. Ganhador da Bíblia Novo Tempo, olha só, hoje a nossa equipe aqui abriu a mão e liberou brindes, hein? É o Jabson Santo Antônio da Patrulha. Olha só, outro ganhador da Bíblia Novo Tempo é o André e a Nilce, do distrito de Vila Nova, estão assistindo, e aí o casal vai ter que decidir para quem vai ficar. Geralmente, quem ganha fica na mão da mulher, né? Olha aí, ó, a Michele de Charqueadas também ganhou a Bíblia Novo Tempo. Olha só, mas tem mais. Olha só, o pessoal liberou hoje muitos brindes. A Dejanira de São José do Norte ganhou a Bíblia da Novo Tempo. Olha só, e agora o último ganhador, a ganhadora da Bíblia Andrews dessa noite é a Suelen, do bairro Camaquã. Que bênção, louvado seja Deus, parabéns aos ganhadores. E nós vamos terminar a nossa aula com uma oração nesse momento, sabendo que o Senhor tem grandes milagres para nós. E se você quer colocar o nome de algum amigo que você gostaria que recebesse uma bênção de Deus nesse momento, escreva aí no chat, porque nós vamos orar agora, intercedendo pela vida do seu amigo. Quem sabe é um amigo que está estudando a Bíblia. Quem sabe um amigo que você vai convidar para estudar a Bíblia. Quem sabe um amigo da classe bíblica. Quem sabe alguém que está afastado de Jesus e precisa voltar. Você gostaria de escrever o nome dele no chat? Que nós vamos orar por ele. Nós vamos orar pelo Marcelo, aqui como foi pedido. Nós vamos pedir a bênção de Deus aí, sobre o Marcelo. Nós vamos orar pelo Vanderlei, pelo Júnior.
nós vamos orar pelo Darcy, nós vamos orar pelo Sérgio, nós vamos orar pela Merlides aqui, vamos orar pela Ana Beatriz, vamos orar pelo William, filho da Nádia, nós vamos orar pela Micaela, pelo Alex e a Camila, Ana Beatriz. Sim, nós vamos orar pela Nádia, nós vamos orar pelo Alexandre, pelo João Batista, pelo Marcos, nós vamos orar pelo Júnior, pelo Felipe, pelo Marcos, Marco Aurélio, pela Gabriela, nós vamos orar pelo Carlos, pela Janiele e família, o Andrew também, nós vamos orar pela Bianca, pelo Júnior, pelo Elton, pela Juliane. Olha só, é uma enxurrada de nomes que estão sendo consagrados a Deus nesse momento. Eu creio no poder da oração. Eu creio no poder do Deus que nós servimos. E nós não poderíamos terminar a aula de hoje sem colocar nas mãos de Deus as pessoas que nós amamos. E aqui tem uma lista de nomes. Obrigado por colocar esse nome, porque hoje nós vamos consagrar essa pessoa a Deus, pedir que o Senhor envie o Espírito Santo à vida dessas pessoas aqui. Feche seus olhos, incline a cabeça, vamos orar. Deus querido, Deus Todo-Poderoso, nós te agradecemos muito pela aula desta noite, te agradecemos pelas dicas dessa noite de como fazer missão. E nós, Senhor, nesse momento, queremos colocar em tuas mãos a vida de cada um desses nomes que estão sendo colocados agora no chat do YouTube. Senhor Deus, nós estamos recebendo inúmeros nomes. São filhos, amigos, esposos, companheiros, irmãos, pessoas que estão sendo consagradas a Ti. Alguns já estão estudando a Tua palavra, outros vão começar, outros precisam retornar, outros estão afastados, outros vão ser convidados, mas por trás de cada nome há uma história. E uma história diferente, mas por trás de cada nome há um sonho para a conclusão de uma história, que se entreguem ao Senhor Jesus. Então, colocamos em tuas mãos a vida de cada nome que está sendo colocado no chat. Pedimos tudo isso e agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, amém, amém. Cada nome está sendo e foi dedicado ao Senhor Jesus. Que Deus abençoe você, uma ótima noite e até a nossa próxima aula do ID 2.0.